Paz de Deus, querida Irmandade, meu nome é Rita, moro aqui na cidade de Biúna. Estou contando esse testemunho porque eu senti de contar essa obra, né, que Deus fez na vida do meu tio, né? E foi no ano de 2021. Meu pai ainda estava vivo, ele é irmão do meu pai. E foi num sábado, ele foi internado numa quarta-feira. No sábado, eu estava sentada fazendo a minha florzinha de topper de bolo, porque eu também sou boleira. Além das costuras, como eu já contei no outro testemunho, das roupinhas de bebê. Deus falou no meu coração assim: manda um áudio para minha serva, para você saber como é que ela tá. Aí eu mandei um áudio e pergunta, Paz de Deus, Kita. Eu mandei no áudio: Paz de Deus, Kita, tudo bem? Como você tá? Como tá seu pai? Né? Ele tá bem? Ele tá melhorando? Como é que ele tá? Não demorou muito, ela me mandou um outro áudio e falou assim: Amém, amém, Rita. Meu pai não está nada bem, ele está esperando vaga para ser transferido para Sorocaba. E eu tô desolada, eu estou derrotada, eu estou triste. Aí eu pensei comigo: meu Deus, como é que uma serva de Deus pensa dessa forma? Uma serva de Deus que é tão usada por Deus pensa dessa forma. Senhor, tem de misericórdia. Não estou criticando a atitude da minha prima. Longe de mim isso. Além de tudo, ela é minha prima. Mas é uma cara serva de Deus. Muito usada por Deus mesmo. E como eu só sou testemunhada, eu ainda não desci nas águas do batismo. Deus ainda não me deu a graça de descer nas águas do batismo. Desejo tenho, mas Ele ainda não me deu. E eu virei e falei assim pra ela, mandei outro áudio e falei: fique em paz, Rita, que Deus está no controle da vida do seu pai, né? Esse meu tio, o pai dela, há muitos anos atrás, ele era um servo de Deus, né? Ele ia ser levantado a cooperador. Só que por algum motivo, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, irmãos, me perdoa, eu sei o que aconteceu, mas eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Eu só vou contar a obra que Deus fez. E aí, Deus falou dessa forma, né? Pra ela, assim. Eu falei assim: Deus, eu não vou falar nada pra ela. E Deus falou pra mim: você vai falar. O Espírito Santo falou: você vai falar, porque eu preciso falar com ela. Deus, ela não vai acreditar, porque eu sou só uma testemunhada. Ela é batizada, eu não. Como é que uma testemunhada sendo usada pelo Senhor, uma batizada vai acreditar? E Deus falou pra mim: fique em paz, deixa eu te usar, eu sei o que eu tô fazendo. Tá bom. Mandei um áudio pra ela e Deus falou pra mim: você não vai ligar pra ela, você vai mandar um áudio. É no áudio que eu quero que ela escuta. Irmandade, ali Deus me tomou. Deus me tomou de uma forma tão inesperada que eu não estava esperando. Deus falou mais ou menos assim: até quando você vai ficar se lastimando? Até quando você vai ficar me diminuindo? Porque como é que uma serva minha fala que está derrotada por um ente querido? Eu fiz esse movimento todo, eu levei seu pai, eu permiti que o seu pai estivesse nesse hospital para que você fosse nesse hospital por um movimento meu, por um caminho meu que eu tô tomando, porque tem servos meus nesse hospital que precisam ouvir a minha voz. Por isso que eu levei teu pai até aí e te levei junto. E eu falava: sangue de Jesus tem poder, Pai, me cubra com teu sangue, Senhor. Me cubra com teu sangue. Eu levei o teu pai aí,
Eu permiti que o teu pai fosse internado nesse hospital, como eu te disse, porque tem servos meus que precisam ouvir a minha voz. E abra tua boca para você falar com eles, porque eu quero te usar nesse hospital. Eu quero te usar aí nesse hospital. Para de dizer que você está derrotada. Para de dizer que você está triste. Porque quem está no controle da vida do seu pai sou eu. E vou eu dar um coração novo para ele. Eu nem sabia que o meu tio estava com problema no coração. Para mim era só no pulmão, que o pulmão estava cheio de água, né? E eu vi um anjo do lado do meu tio com uma bandeja na mão. Só que, Irmandade, eu não vi nada na bandeja. Ele só estava com uma bandeja na mão. Deus não permitiu que eu visse. Mas Deus falou para mim, fala para ele que eu vou dar um coração novo para ele. E eu falava, sangue de Jesus tem poder, Senhor, me cobre com o teu sangue. E se eu estiver falando da carne, e se eu estiver falando da carne, Deus falando para mim, Espírito Santo falando, fica em paz, que é eu que estou te usando. E ali Deus bradou muito mais com ela, né, que eu não vou entrar em detalhes mais, para não prolongar muito, que tem mais 3 obras para contar. E aí se passou, eu entreguei, falei, Senhor, tá entregue, se ela acreditar, pois bem, só que eu não vou ficar envergonhada nem confundida na terra, Senhor, né, porque é o Senhor que tá me usando. Tá bom, quando foi no outro dia, eu liguei para ela, falei, e aí, como é que tá seu pai? E ele falou assim, o meu pai desceu lá para baixo, porque assim, o hospital daqui de Biúna, ele é 2 andares, né? Então tem a parte de baixo, que é o pronto-socorro, a parte de cima, que é onde é a maternidade, onde é a parte infantil lá da pediatria, e onde eles fazem a internação. E o meu tio estava lá na parte de cima, que ele já tinha sido internado. E naquela hora que eu liguei para ela, aí eu não mandei mensagem pelo WhatsApp. Eu liguei e perguntei para ela, tudo bem, paz de Deus? Ela, não tá tudo bem, meu pai acabou de descer, ele tá muito mal. A gente não sabe o que é. Aí daqui a pouco ela falou pra mim, o médico acabou de falar pra mim, na ligação, ela tava falando comigo e ao mesmo tempo falando com o médico. O médico falou pra mim que é por causa do intestino dele, ele não tá conseguindo evacuar, então subiu a pressão dele, mas agora a gente vai dar um jeito pra ele poder ir no banheiro. E eu falei assim, tá, você ouviu o áudio que Deus me mandou falar pra você? Não, eu escutei metade, e a metade, depois que eu escutei a metade, eu fui orar no banheiro, aí eu orei no banheiro, e depois sim eu terminei de ouvir todo o seu áudio. Eu creio, ela falou pra mim, eu creio. Só que ela não fez naquele dia aquilo que Deus pediu pra ela fazer. E aí quando foi na segunda-feira, e no sábado, Deus falou pra mim assim, que foi no sábado que Deus falou, né? Deus falou assim pra mim assim, faz um voto pro seu tio, do mesmo jeito que você fez um voto pro seu pai, quando seu pai estava internado com pneumonia, antes dele ser batizado, né? Porque nessa época meu pai já estava batizado, já tinha descido nas águas do batismo. E nesse dia, no sábado, eu falei, Senhor, eu não vou fazer voto por ninguém. Por quê? Eu não sou filha dele, eu só sou sobrinha dele. E Deus falou pra mim, você vai fazer. Irmandade, eu fui rebelde, eu não fiz o voto naquele dia. E quando foi no domingo, como eu falei, eu liguei pra ela falou que ouviu tudo, o áudio, só que até então ela não tinha feito aquilo que Deus falou pra ela fazer. E aí eu falei, tá vendo, Deus? Depois que eu desliguei o telefone, eu falei, tá vendo, Deus? Como é que uma pessoa que é batizada vai acreditar numa pessoa que não é batizada, que só é testemunhada? E Deus falou pra mim, fique em paz, tô eu trabalhando. Eu falei, tá bom. E aí quando foi na segunda-feira, aí eu liguei pra ela de novo, na segunda-feira ela falou assim pra mim, o meu pai está esperando vaga pra Sorocaba, vai sair vaga pra ir Sorocaba ainda hoje. Rita, eu ainda não fiz aquilo que Deus falou pra mim. Eu falei, tá bom, fica em paz, é você e Deus, eu entreguei aquilo que Deus mandou
eu te entregar. Agora cabe você fazer ou não. Não sou eu que vou pagar preço. Ela falou assim, não, eu sei. E eu desliguei o telefone. E nessa segunda-feira que eu desliguei o telefone, quando foi à noite, na hora que eu fui orar, Deus falou pra mim, faça o voto que eu te pedi pra você fazer. Porque vou eu tirar o seu tio de lá daquele hospital. E aí eu fiz o voto, o mesmo voto que eu fiz com meu pai. Eu fiz o voto na segunda-feira com meu tio. Quando foi na quarta-feira, minha prima me ligou e falou assim pra mim, Rita, estou indo embora com meu pai pra casa. E eu falei, glória a Deus, aleluia, Deus ouviu o meu voto, Deus, obrigada, Senhor, glórias a Deus, né? E eu perguntei pra ela, e aí, você fez aquilo que Deus pediu pra mim? Rita, eu fiz. Tinha 2 servos de Deus aqui que precisavam ouvir Deus falar com eles. E eu falei com Deus, falou com eles. Eu fiz oração por eles. E não só por eles, eu passei de quarto em quarto que Deus pediu para mim passar. E fiz oração para todos os que estavam internados na ala onde meu pai estava internado. Falei, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje Deus deu um coração novo pro meu tio. Só que depois que passou, depois que ele saiu do hospital, ele teve que ir para fazer um encaminhamento lá em Sorocaba. E tava ele e a minha prima sentados esperando o médico chegar para chamar ele. Veio uma irmã também na congregação e chegou nela e falou assim para ela, é seu pai? Ela falou assim, saudou ela com a paz de Deus, mesmo sem saber que era, porque Deus mostrou, né? Porque Deus, ele mostra. E ela perguntou, ele é seu pai? Aí ela falou assim, sim, é meu pai. Deus tá mandando te falar, ele vai te dar um coração novo, um pulmão novo, ele vai restaurar toda a sua saúde, o Senhor crê? Deus tá mandando te falar. Então, Irmandade, ela confirmou aquilo que Deus falou pela minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a obra que Deus fez na vida do meu tio. Hoje ele congrega, hoje ele toma a Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sou muito grata porque Deus, ele usa uma simples testemunhada. Ele usa. Quando ele quer usar, ele usa. E Deus é fiel e cumpre aquilo que ele põe na minha boca. A honra e a glória é toda dele. Toda dele. Essa é a obra que Deus fez na vida do irmão do meu pai. Agora, a segunda obra é bem rapidinho. Foi um livramento que Deus deu para mim e para minha filha. Tava eu e a minha filha indo num batismo no Jardim Europa, aqui também em Biúna, na central de Biúna. E essa mesma minha prima falou assim para mim, eu vou buscar você lá na sua casa. Eu moro no Paiol Pequeno, ela mora num bairro mais longe do meu. Tem que atravessar a cidade. Eu falei, tá bom. Aí ela falou assim pra mim, ela me ligou, falou, Rita, eu tô saindo de casa, vai me encontrar no meio do caminho, você com a Maria Clara. Pois bem, Irmandade, eu fui. Só que do lado, tava tudo escuro do lado de São Paulo, tava bem escuro. A minha mãe falou assim, não vai, espera ela chegar aqui, porque vai cair uma tempestade muito grande, é perigoso você andar com a menina. Eu falei, não, mãe, ela vai encontrar a gente no meio do caminho. Fique em paz. Peguei e fui com a minha filha. Chegou um determinado caminho, Irmandade do céu. Um raio cruzou a pista uns 100 metros de mim, da minha filha. Uns 100 metros de mim, da minha filha. Na hora eu vi a morte. Eu e a minha filha vimos a morte passando na nossa frente. E carro passava, e carro passava. A minha filha ficou tão desnorteada que ela perdeu o rumo da onde ela estava indo. Eu grudei ela estava indo no sentido da pista, porque a gente estava na beira da pista, ela estava indo no sentido da pista. Eu puxei ela pelo cabelo, mas foi um reflexo meu, não foi porque eu quis puxar ela pelo cabelo. Eu não vi, porque assim, Irmandade, eu fiquei tão cega na hora que eu vi o raio cortando a pista assim, que parecia que estava bem próximo da gente, então eu grudei. Na hora que eu vi ela, que ela deu um grito,
E eu gritei também, eu virei, já peguei ela pelo cabelo e puxei, porque ela estava indo em direção aos carros que estavam passando. Até passou um carro e falou, vai embora pra casa. E aí eu respirei e falei para ela, respira, filha, você tá bem, você tá bem? Ela, eu tô bem, mãe, eu tô bem. Esse foi um grande livramento que Deus deu para mim, para minha filha. Foi um grande livramento. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque muitos livramentos Deus tem dado para mim, para minha filha. O terceiro, Irmandade, foi que quando eu tinha um carro, eu não morava aqui no Paiol, eu morava lá no Rio de Una, e eu tive que ir no mercado, no Cupim, que é próximo, né? Bem próximo dali do bairro onde eu estava morando. E levei o meu sobrinho e minha filha dentro do carro. Meu sobrinho não, meu primo. Meu priminho, filho da minha prima, e minha filha dentro do carro, os dois têm a mesma idade. E eu falei assim, fica aqui dentro do carro que eu vou lá em cima no mercado e já volto. Tá bom. E peguei e fui. E eles ficaram dentro do carro. Só que lá no mercado, na hora que eu fui pagar, eles demoraram para me atender um pouco. Quando eu vejo, os dois estavam subindo ao meu encontro. Aí eu falei para eles assim, por que vocês não esperaram? Não esperaram. Eu já estava descendo. Ah, não, a gente queria subir. E nisso a gente foi embora para casa. Eu nem me toquei que eu tinha levado o documento do carro. Não, eu tinha levado o documento do carro, mas eu nem percebi que eu não tinha descido com o documento do carro, por causa da sacola que eu estava com ele na mão. E coloquei as coisas lá na mesa da minha mãe, a gente guardou, né? A gente tomou café naquela hora e passou. Aí quando foi no outro dia, eu fui levar minha filha para a escola. Cadê o documento do carro, Irmandade? Eu não achava de jeito nenhum o documento do carro. De jeito nenhum eu achava esse documento. E procurava dentro do carro. Eu falava, mãe, eu perdi o documento do carro. Mãe, o que eu vou fazer? Mãe do céu, eu perdi o documento do carro. Por fim, fiquei 1,5 semanas sem o documento do carro. Aí eu fiz um voto com Deus. Falei, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, me mostra onde foi que eu perdi esse documento do carro, Senhor. Se alguém pegou o documento do carro, que me devolva. Mas se eu perdi, pelo amor de Deus, Pai, me mostra onde eu perdi o documento do carro. Aí, num determinado dia, depois que eu fiz esse voto, eu fui na borracharia arrumar o pneu do meu carro. E aí chegou um irmão, olha só, Irmandade, chegou um irmão e falou assim pra mim, paz de Deus, irmã. Eu falei, amém. Esse Corsinha é teu? Eu falei, é meu. A irmã não deu falta de alguma coisa do carro? Eu falei assim, irmão, eu perdi o documento do carro. Aí eu falei assim, mas por quê? Aí ele falou assim, irmã, se a irmã acredita, eu achei o documento do carro no portão da minha mãe, no portão da casa da minha mãe. Eu falei, não acredito, irmão. Sério? Ele falou, sério, eu achei. Aí eu agradeci tanto a Deus, querida Irmandade, tanto a Deus, porque Deus mostrou. E o documento veio parar na minha mão. E eu dou glória a Deus por isso, né? Que Deus é fiel naquilo que no voto que eu faço com Ele, Deus é fiel. E eu cumpro meus votos na presença de Deus assim que possível, né? E eu sou muito grata. E o último testemunho foi dessa serva de Deus, dessa minha prima. Ela veio ficar grávida no ano de 2022. Ela veio ficar grávida do bebezinho dela. E a gente sempre conversou, a gente sempre orou uma pela outra. E, por fim, Deus recolheu o bebê dela com 6 meses e meio de gravidez. E ali, querida Irmandade, ela, em vez de ficar no hospital, tempo necessário, né, para ela poder ficar, não. Ela, devido a ela querer enterrar o bebê, né, ela saiu do hospital. Só que os médicos falaram para ela assim, você tem que tomar essas injeções por 1 mês. Por quê?
Perdão. Por quê? Porque o seu sangue coagulou. Então é perigoso, né, da trombose, essas coisas. Desculpa falar o nome da enfermidade. E por fim, ela veio, ela saiu com 2 dias, não, um dia. Um dia. Ela perdeu o neném. Ela perdeu o neném um dia, no outro dia ela saiu do hospital e veio, fez o enterro do neném. E perguntaram para ela, você quer voltar para o hospital ou você quer ficar em casa, né? Aí ela falou assim, eu prefiro ficar em casa. E ali, Irmandade, durante os meses ela foi passando muito mal, muita hemorragia, muito sangramento, muita fraqueza. Ela falava para mim, eu tô sentindo muita fraqueza. E indo em médico direto e tomando as injeções. Um mês ela tomou certinho as injeções, mas ela muito mal mesmo. E aí ela falou assim pra mim, Rita, eu vou ter que ser internada de novo. E de fato, depois de um mês ela foi levar o sogro dela aqui. Hoje, Deus já recolheu também. No hospital, porque ele tinha um problema de câncer, né, na próstata. E hoje Deus já recolheu ele. Desceu nas águas do batismo, foi igual meu pai. Deus revelou que ia descer ele nas águas do batismo e ia recolher ele. E de fato isso aconteceu. E ela falou assim, eu vou ter que ser internada de novo, Rita, porque esqueceram placenta dentro do meu corpo. Meu Deus do céu, que coisa, Deus. E Deus falou assim pra mim, fala pra ela que é o preço que ela tá pagando pela desobediência dela. Eu falei, Senhor, eu não vou falar isso não, Deus. Eu não vou falar isso. Não vou falar isso. E não falei. E ali ela foi internada, ela fez a coletagem, tudo direitinho. Só que teve mais um problema. E ela ficou mais internada uma semana. E aí eu fiz um voto com Deus, né? Que se Deus tirasse ela de lá do hospital, eu iria cumprir o voto. Glória a Deus. Deus foi fiel e ela saiu do hospital. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Por tudo. Eu tenho assim, temor a Deus de desobedecer a Ele ou de deixar de falar, de passar algo para a pessoa que Deus quer que eu passe. E eu fui rebelde nesse dia. Eu falei, Senhor, eu não vou passar essa mensagem do Senhor para ela. Mas aí, num determinado dia, ela veio na minha casa, que eu já estava morando aqui, no Paiol, de volta. Ela veio na minha casa. E aí, Deus me usou para falar com ela. Você sabe por que você tá assim? Porque ela ainda estava sentindo aquelas coisas ruins. Porque ela ainda tinha algo dentro dela. Mas graças a Deus, Deus libertou. Deus confundiu os médicos. Pela sua desobediência. Você foi desobediente àquilo que Deus falou para você. Por isso que você pagou outro preço. Você é uma serva de Deus, você não pode ser desobediente. Quando Deus fala, guarda para si que vai cumprir. Ela falou para mim, Rita, você tá certa. A gente não deve ser rebelde àquilo que Deus fala. E nem jogar pelas costas aquilo que Deus fala. Então, Irmandade, esse é as obras que Deus fez com meu tio, comigo, dos livramentos, com a minha prima, e essa outra obra que Deus falou, que eu falei para a Irmandade. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Peço as orações das Irmandades ao meu respeito, porque
Eu já ouvi gente falando assim, quando eu era antes de ser testemunhado, antes de se batizar, a minha vida era uma maravilha. Depois que eu me batizei, é só prova, 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 prova. O meu é ao contrário. Antes de me batizar, é só prova, 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 prova. Mas assim, eu dou glórias em cada prova que Deus coloca para mim. Porque Ele sabe que eu não vou desistir dele. Porque o que eu tenho em mente hoje é a salvação da minha alma. Então é isso que eu tenho para falar para a Irmandade. A gente tem que ficar firme na presença de Deus, porque Deus é fiel para cumprir os desejos do nosso coração. Quando a gente é obediente à voz dele, né? Então eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja eternamente louvado.